Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Tonelli. Rudá Hit, uma quinta-feira com greve dos professores, ameaça de greve na rede municipal e uma notícia que chama a atenção, a volta de Pinduca à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pois é, Tonelli. Bom, são duas notícias que dão muito pano para manga, né? O primeiro é que essa greve dos professores, se ela continuar, e é bem provável que continue agora, ela cria o segundo buraco no queijo suíço que está virando o modelo Aécio de governar Minas. O primeiro foi a ascensão da oposição na Assembleia Legislativa com Minas Sem Censura, que o Anastasia e o PSDB estão tentando reverter com a atração do PMDB, e essa greve, se ocorrer, vai gerar uma ação que reverte completamente a prática de Aécio com os movimentos sociais e principalmente o movimento sindical. Eles vão ter que ceder e vai mudar completamente o cálculo orçamentário. Mas a história mais interessante, me parece, de hoje é mesmo do Pinduca, né? Acho que a questão de fundo, Antonelli, para nós, cidadãos, e que acompanhamos a política no país, é se de fato é legítimo uma pessoa ter tantos mandatos sucessivos, consecutivos, como parlamentar. Porque parece que é um peso e duas medidas na política brasileira e na legislação eleitoral. Você veja, você só pode ter reeleição de alguns prefeitos, governadores, todos os governadores e presidentes, só pode ter uma reeleição consecutiva. E por que parlamentar pode ter tantas? Será que é correto, é legítimo uma pessoa utilizar justamente do aparelho do parlamento para se reeleger sucessivamente 4, 5, 6 vezes? Ou seja, será que isso não destrói a noção de representação e o político parlamentar vira um profissional da política e não um representante dos desejos de quem vota nele? Acho que está na hora de a gente discutir seriamente isso. E existe um movimento até mesmo na Europa de se repensar essa ideia, não é, Rudá? Pois é, você sabe que na Europa, há 2 anos, se abriu um debate muito pesado. Eu até participei de uma das discussões, você sabe que eu sou filho de italiano, então eu acompanho muito a política na Itália, mas ali encostado na Itália, o Partido Socialista Francês, uma ala do Partido Socialista Francês, reabriu uma discussão que vem da Grécia Antiga, em que eles afirmam que essa ala, que só o voto é insuficiente para realmente estabelecer uma ação democrática, um espírito democrático. E aí eles retomam a ideia da Grécia Antiga do sorteio. Na Grécia, e pouco se discute isso, inclusive nas universidades, eles combinavam um processo de eleição com sorteio, ou seja, se formalmente todos os homens politicamente são iguais, deixa eu falar antes que eu apanhe, homens e mulheres, né? Bem democrático, iguais, né? Não, toda vez que eu falo em palestra, eu falo assim, não, direito dos homens, lá vem o pessoal falando, e as mulheres? Não, eu estou falando da humanidade. Bom, então deixa eu já falar no ar aqui, homens e mulheres, vocês são formalmente iguais, por que não haver sorteio? Por que só o representante? Porque nós sabemos dos vícios do processo eleitoral. Além do mais, quando os partidos definem quais são os candidatos à votação, eles já limitaram o meu interesse. E se eu quiser votar no meu vizinho, eu não posso, porque ele não está afiliado num partido, porque ele não passou pela convenção partidária, que muitas vezes é controlada pelo chefão local, né? Então, talvez essa ideia de sorteio resolva bastante alguns problemas, digamos assim, pendurados na política nacional, né? Pois é, o político profissional, como você mesmo disse, cara, vai usar do poderio econômico, do poder político, e o mandato do político, Rudá, ele vai exercer o mandato não em função do cidadão, mas em função da própria carreira, né? Da própria carreira dos filhos, às vezes, dos netos, não é? Nós não temos tantos deputados que têm neto no nome e que o avô é que era o grande nome. Então, assim, é meio complicado essa história, se realmente existe, nós estamos reconstruindo com esse processo de profissionalização do político, se nós não estamos reconstruindo a ideia da teocracia, ou seja, algumas famílias parecem ser escolhidas por Deus. E nós,
seres humanos, não podemos fazer nada contra isso. Temos que limitar a possibilidade de um parlamentar se reeleger mais de uma vez consecutivamente. A gente tem que ter alternância do poder, temos que dar chance para outros falarem, porque, como eu disse, todos nós formalmente somos iguais. Então, por que alguns são mais iguais do que outros, né? Pois é, e de repente tantos casos até de corrupção, como a gente vê na imprensa, sendo noticiados todos os dias, diminuiriam, Rudá. Pois é, e aí vem uma questãozinha que eu queria, uma historinha que eu queria contar aqui para você e para os ouvintes, que talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a gente está falando. Eu não sei se você sabe que os chimpanzés, é um estudo do Drauzio Varela, um livrinho dele, ele conta isso, os chimpanzés, eles se organizam em grupos, né, em bando, e tem uma estrutura de poder muito interessante. Eles têm sempre um rei, que não é o mais forte, e 2 príncipes. Quando morre o rei, você sabe como que se dá a sucessão, Tonélio? Existe uma briga entre eles? Como é que é, Rudá? Mas então, não é o mais forte, lembra? Não tem briga. O que acontece é que os 2 chimpanzés sobem em várias árvores e ficam jogando frutas para os súditos. Aquele que conseguir subornar mais, vira rei. Que tal? Com isso, você vê que o problema das bananas ou dos carros é antigo, né? Vem da natureza. A gente pode pensar, então, que não veio de Portugal, não veio com o Cabral, né? Pois é, vem antes, né? Já vem uma longa história. Felizmente, nós não somos animais irracionais, então a gente pode consertar esses problemas da natureza. Pelo menos o que a gente espera, né? Muito bem, Rudá Hit falando de política todas as manhãs conosco aqui na Band News FM. Rudá, está de volta amanhã, né? Isso, sempre no mesmo bate-horário. Tá certo, então. Rudá Hit amanhã aqui na primeira edição do Band News Minas. Rudá, bom dia. Bom dia a todos.